Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como você pode melhorar o ranqueamento das suas páginas no Google, nos buscadores, pode ser do Google, do Bing e etc. E a gente vai aprender sobre os robots.txt, que é para a gente indicar para os buscadores quais páginas eu quero da minha aplicação que apareça neles e quais páginas não apareçam. Certo, pessoal? Então, basicamente, a gente vai criar um arquivo para fazer essa indicação para os mecanismos de busca. Obviamente, isso daqui não é uma obrigatoriedade. Então, se você coloca uma página sua lá, significa que ela vai aparecer no Google? Não, mas que ela tem uma maior probabilidade de aparecer. Ou se você colocar uma página pedindo para não aparecer, não significa que o Django não vai exibir ela, mas você só está pedindo para o Google não exibir. Ele pode ou não atender aquele seu pedido. Normalmente as páginas que você coloca para não aparecer, elas não aparecem. Mas as páginas que você coloca para aparecer, não é uma garantia de que vai aparecer. Ter os robots.txt configurados dentro da sua aplicação vai melhorar o seu ranqueamento, mas não é o único fator para que sua aplicação apareça nas primeiras páginas do Google, certo? E nessa aula eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer isso. Seguinte, mas antes da gente ir para o conteúdo dessa aula, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Vai ter a PyStack Week ou retorno em 2023. Ela está de volta para 2023. Se você já está aqui no canal há algum tempo, há 1 ou 2 anos, você provavelmente já participou de alguma PyStack Week, que o objetivo é para que você acelere a sua jornada rumo à primeira vaga como Dev Python. E durante as PyStack Week a gente sempre desenvolve uma aplicação completa, 100% inédita, a gente nunca repete nenhuma aplicação, sempre com a linguagem de programação Python e o framework Django. Em 2022, a gente parou por um período de tempo de fazer a PyStack Week, ali no segundo semestre de 2022, mas para 2023 ela está de volta. A gente parou para reformular a PyStack Week. Ela está de volta, e não só de volta, ela está reformulada e melhor. Será a maior e melhor PyStack Week de todos os tempos. Então, se você deseja conquistar a sua primeira vaga como dev, evoluir na sua carreira, primeiro link da descrição ou acessa pythonando.com.br e faz a sua inscrição. Ela vai acontecer dos dias 9 a 15 de janeiro e, como sempre será 100% online e gratuita, tá bom? Aí para você se inscrever é muito simples, basta colocar o seu nome, e-mail e depois entrar em nosso grupo fechado do WhatsApp. Então não perde essa oportunidade, porque eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua carreira como dev. Pode anotar, em uma semana eu vou te ensinar mais Python e Django do que diversos cursos pagos te ensinariam. E quem já participou já sabe, certo? Mas agora vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Deixa eu abrir aqui, vamos até abrir, deixa eu pegar aqui. Vamos vir aqui, deixa eu até mostrar um exemplo para vocês. Caio, onde que eu posso ver esses robots.txt? A gente pode ver no próprio YouTube. Se você acessar youtube.com/robots.txt, você vai se dar de cara com este arquivo texto que vocês estão vendo aqui. Praticamente qualquer aplicação que você acessar, você vai ver isto daqui, tá bom? Se você acessar o /robots.txt, a maioria das aplicações famosas e grandes vai ter este arquivo. E olha só o que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar aqui, vamos separar em dois blocos, ó, o primeiro bloco e o segundo bloco, certo? Depois aqui eu quero que vocês separem User Agent. O que seria o User Agent? Seria qual que é o meu mecanismo de busca? Qual que é o robots que você está falando para indexar ou não indexar? Então aqui ele colocou Media Patterns-Google e aqui ele colocou um asterisco. Então o do Google ele é bem simples, ele fala simplesmente, olha só, para todos os mecanismos de busca eu quero desativar todas essas páginas aqui, eu não quero que elas apareçam quando alguém pesquisar YouTube no Bing, por exemplo, ou no DuckDuckGo. Então, quais foram as páginas que ele desativou? /comment, /getVideo, /getVideoInfo e etc. Então, ele está pedindo para que os buscadores, que os mecanismos de busca não exibam essas páginas. E aqui ele colocou para não buscar. Você poderia colocar um allow para, olha, eu quero que essa página apareça nos meus mecanismos de busca. Você poderia diferenciar, você poderia criar, por exemplo, um Googlebot. Aí você estaria falando apenas para o Google ou para o Bing e assim por diante, certo? Mas aqui o YouTube ele faz com um asterisco indicando todos os mecanismos de busca de uma única vez. E como que a gente pode fazer para criar isso daqui na nossa aplicação e ela seja entendida pelos mecanismos de busca? Certo, primeiro passo é bem simples, tá bom, pessoal?
Eu preciso vir aqui nos meus templates, tá bom? Eu vou criar aqui nos meus templates, dentro de Static. Aí dentro de Static você pode colocar aonde você preferir. Vale lembrar que eu já estou com meus arquivos estáticos pré-configurados. Se você não sabe configurar os arquivos estáticos, volte algumas aulas aqui no canal. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais avançado, certo? Então eu estou utilizando aqui, como exemplo, a aplicação aqui da Selective, que é aquela que a gente desenvolveu lá na PyLab, nosso último evento que a gente fez, tá bom? E dentro de templates, dentro de Static, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, New File, vou criar na própria raiz de Static e vou chamar de robots.txt. Nesse arquivo que eu vou colocar todas essas informações que a gente viu aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui user-agent. Vou colocar aqui um asterisco indicando, olha, para mim tanto faz, tá? Igual fazer igual ao Google, para mim tanto faz, todos os mecanismos de busca eu quero que apareça dessa forma. Aqui eu esqueci os dois pontos, e agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso falar se eu quero bloquear ou se eu quero liberar uma determinada página. Vamos supor aqui que eu tenho. Eu vou acessar aqui em Selective URLs. Pegar aqui empresa, URLs. Vamos supor que eu quero que a URL excluir empresa não apareça. Ou a URL nova empresa não apareça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, essa nova empresa, ela vem da onde, tá? O que redireciona para ela? Então, tem a URL aqui, a /home que manda para a empresa. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu voltar lá. Aqui. Olha, bloqueia para mim. Certo? Olha, qual página eu quero bloquear? Ah, eu quero bloquear... Qual que era a página que a gente tinha visto mesmo? Cadê? /home, nova empresa. /home, nova empresa. Agora aqui eu estou indicando para o Google que eu não quero que essa página aqui apareça. Mas eu posso ter alguma página aqui, olha, eu quero que essa página aqui apareça. Então eu coloco allow e /home, empresa. Então agora eu estou falando, olha, essa página aqui, /home, empresa, eu quero que ela apareça nas buscas do Google. Então, se alguém digitar lá por Selective, eu quero que essa página apareça. Ou se alguém digitar lá a plataforma para gerenciamento de vagas, eu quero que essa página apareça. Já a página nova empresa, olha, por favor, Google, não precisa exibir essa página aqui nas suas buscas. E aqui tá errado, aqui é um S e 2 L's, tá? Tudo minúsculo, apenas a primeira letra maiúscula. E é basicamente isso daqui que eu preciso fazer, tá? Então aqui você coloca todas as suas páginas e assim por diante, as páginas que você deseja que apareça e as páginas que você não quer que apareça, tá bom? Se você quiser fazer diferente, por exemplo, aqui eu quero definir para o Googlebot, Google-bot, e depois pro Bing, etc. Se você tem páginas diferentes, no Google eu quero que apareça essas páginas, no Bing eu quero que apareça essas, você pode também só repetir esse bloco de código. Só que agora o que nós fizemos aqui? A gente simplesmente criou dentro do static. Agora eu preciso ter essa URL na home do meu projeto, igual o YouTube fez. Se você olhar aqui, ó, o YouTube ele mostra o robots.txt logo na home. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em URLs, vou criar uma nova URL. Path, deixa eu até tirar isso daqui. Path, vou vir aqui e colocar robots.txt. Vou vir aqui e falar, olha, eu quero que você redirecione para... E aqui eu vou importar, né? Então, from empresa.views import robots. Redirecione para robots. Beleza, agora eu vou vir dentro de empresa, dentro de views e vou criar aqui o meu robots. Então, def robots request e eu dou um return HTTP response e vou colocar um teste aqui só pra gente ver se está funcionando. Se eu acessar aqui a minha aplicação agora, /robots.txt, ele não encontrou, mas aí, aparentemente minha aplicação está fora do ar, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu rodar novamente. Beleza? Ele me mostrou o teste, ou seja, acessou. Só que não foi aquele arquivo na qual eu estava procurando. Então eu preciso buscar esse arquivo que está lá em templates. Para isso, eu vou importar o módulo OS e vou importar os settings do Django. Então, import OS e from django.conf import settings. Ok? Então, eu fiz essas importações aqui para mim. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou verificar se o not debug, not settings, que a gente acabou de importar, .debug.
Ou seja, se o debug for falso, eu vou procurar o meu arquivo robots em um local. Se ele for true, eu vou procurar em outro local. Então aqui eu vou deixar pass e depois a gente constrói aqui. E depois eu vou colocar um else, ou seja, se meu debug for true, que é no caso agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada path, falar que ela vai ser igual a os.path.join. Então, o os.path.join vocês provavelmente já conhecem, a gente fala bastante aqui no canal, sempre que a gente está desenvolvendo qualquer coisa com Django, então a gente vai concatenar dois diretórios. Então, primeiro eu preciso do caminho para o meu static, e eu já tenho configurado isso dentro do meu settings, que é o meu static root. Só que o static root ele não manda para o static dentro de templates. Então, eu não tenho nenhuma variável aqui que está me redirecionando para dentro de templates. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o base_dir, que indica a raiz do meu projeto, e concateno com tudo isso. O static root, eu posso utilizar ele quando eu estiver em deploy, certo? Quando o debug for false. Então, a gente vai utilizar essa variável aqui dentro do if. Mas fora do if, a gente vai fazer o seguinte. Settings.base_dir, então a raiz do meu projeto. Depois da raiz do meu projeto, eu quero concatenar com quem? Eu quero concatenar o diretório templates, que é onde eu estou. Então, templates, barra static depois, barra robots.txt. E aqui é o nosso arquivo robots.txt que está dentro de static. Se tivesse dentro de base, aqui eu teria que colocar barra base, barra robots.txt. Mas no caso é esse caminho. A raiz do meu projeto, dentro da raiz, dentro de templates, dentro de static, e depois o meu arquivo robots.txt. E aqui eu tenho o caminho desse meu arquivo. Se eu tivesse com o settings, com o debug desativado, em deploy, em produção, eu poderia fazer o seguinte. os.path.join. E agora eu não vou buscar dentro do base_dir, depois dentro de templates. Por quê? Quando eu estou com o meu debug como false, não vai ser o Django que vai servir os arquivos estáticos. Então ele não procura dentro de templates. Então a gente coleta os arquivos estáticos, né? Python 3 collect static. Vamos supor que a gente estivesse com o debug falso. A gente vai rodar esse código. manage.py collect static. Beleza, agora sim, ó, ele tem uma pasta que só será usada em produção quando o nosso debug é false e o robots.txt está aqui. Essa pasta, sim, que a gente utiliza em produção, que o static root se refere. Então, a gente pode utilizar o static root quando está em produção, ou seja, se o debug for false. Então, settings.static root, e dentro do static root eu concateno direto com robots.txt. Certo? Então, aqui para a produção e para o debug como true quando a gente está em desenvolvimento. Agora, a gente precisa, temos o caminho. Então, se eu der um print aqui, print path, olha só o que vai acontecer quando eu executar o servidor. Volto aqui para o meu navegador, pressiono um F5. Olha só o que ele mostrou, /home, /caio, /python projects, /selective. Isso daqui tudo é a raiz do meu projeto. Depois templates, statics, robots.txt, que foi o que eu concatenei aqui. Agora eu preciso ler esse arquivo. Vamos utilizar o gerenciador de contexto do Python, o if open. A gente vai passar o path, R, as arc. Beleza? E agora eu vou colocar o return aqui dentro desse gerenciador de contexto e falar, olha, retorna para mim como resposta HTTP o que eu acabei de ler do meu arquivo, arc. Beleza, venho aqui, pressiono um F5 e ele até que funcionou. Ele trouxe realmente o que tinha dentro do meu arquivo, como lá, user agent, asterisco, bloqueie isso daqui e libere isso daqui. Só que tá tudo numa única linha, porque o Django tá tentando renderizar isso daqui, ele não tá entendendo isso daqui como um arquivo TXT. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um vírgula aqui no meu HTTP response e vou colocar content type, ou seja, qual que é o tipo dessa minha resposta? Ela é o quê? Um text-plain. Ela é um JSON? Não. Ela é um HTML? Não, ela é um text-plain. Ou seja, agora sim o Django, o nosso navegador, a gente vai enviar o tipo da nossa response e o navegador vai saber que é um arquivo do tipo texto e vai deixar isso daqui formatado corretamente. E agora sim nós temos os robots.txt da nossa aplicação. Obviamente seria interessante eu colocar as outras URLs aqui, que eu utilizei duas. Talvez você na sua aplicação, você quer que o nova empresa apareça nas buscas do Google, para quando a pessoa já vai criar uma empresa direto, e assim por diante, tá? Claro que vai depender da sua aplicação, do seu caso, e você deve pensar quais são as URLs que você quer que apareça, as URLs que você não quer que apareça, mas saiba de uma coisa, você colocar os robots.txt vai te dar muitos pontos
para os buscadores de busca. Isso vai fazer com que você tenha mais chances de aparecer ou de aparecer nas primeiras páginas, tá? Então, sempre se preocupe quando você for colocar uma aplicação em produção de criar os seus robots.txt, porque sem eles, muito provavelmente será muito mais difícil com que sua aplicação apareça nas primeiras páginas dos buscadores, seja o Google ou DuckDuckGo, ou Bing ou qualquer outro, tá? Então, assim, mesmo que você for fazer algo muito simples no robots.txt, colocar um asterisco e habilitar todas as páginas, sempre tenha, porque os buscadores levam isso em consideração. Então, isso daqui, os buscadores pensam que eles estão te dando pontos. Então, você tem vários pontos ali. Por exemplo, você colocou uma meta de descrição nos seus arquivos HTML, você criou um sitemap, você criou os robots.txt. Quanto mais dessas coisinhas você vai acrescentando dentro da sua aplicação, você colocou um alt para as imagens, para tornar elas mais acessíveis, você vai ganhando mais pontos. E os robots.txt vai te dar pontos para esses buscadores de Google, do Google ou de qualquer outra empresa, e você vai ter mais chances de aparecer, certo? Então, basicamente, essa daqui era a aula de hoje. Existem outras e diversas técnicas para que sua aplicação tenha mais chances de aparecer nos buscadores, como, por exemplo, tornar sua aplicação mais acessível, colocando uma descrição para as imagens, caso as imagens não possam ser renderizadas, ou para as pessoas com deficiências visuais, colocando uma meta-descrição em todos os HTMLs, criando um sitemap. Então, se você tem interesse nesses outros assuntos, comenta aqui para mim, Caio, eu quero, para eu saber que vocês têm interesses nesses outros tipos de assunto e eu possa trazer mais vídeos sobre como deixar a sua aplicação pronta para os buscadores como Google, Bing ou DuckDuckGo. Certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Só o último recado final, não se esqueçam de se inscreverem na PyStack Week, o Retorno, o maior evento de Python e Django para você conquistar a sua primeira vaga como Dev Python e ganhar de 3 a 9 mil reais por mês. Já coloca o despertador aí do dia 9 a 15 de janeiro, 100% online gratuito, então você não tem nada a perder. Vai lá, vê qual é, vê se o conteúdo realmente vale a pena, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Quem já participou sabe que vale a pena. Então é isso, pessoal, agora sim eu vou indo, um abraço e até a próxima. Fui!